pessoal, estamos aqui no estúdio de podcast do Clube Casa Design, dentro da Expo Revestir. Esse estúdio de podcast está patrocinado pela Gabster, uma grande parceira nossa. E ao longo do dia a gente está recebendo diversos convidados para falar muito conteúdo interessante para você. Tem também a nossa arena de conteúdo também com speakers bem legais. E esse convidado que eu vou receber agora já esteve um pouco antes na nossa arena de conteúdo. É o Marcelo Rodrigues, diretor de vendas, de produtos e de marketing da Hydro. A Hydro é uma empresa líder mundial em alumínio, está presente em vários países, tem mais de 32 mil colaboradores, uma gigante do setor. Então eu não vou ficar falando sobre a Hydro, sobre o Marcelo, eu vou deixar ele se apresentar e apresentar um pouco a Hydro para depois a gente bater um papo bem interessante. Bem-vindo, Marcelo. Olá, Carol, obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu sou Marcelo Rodrigues, como você já anunciou, sou responsável pelo segmento de construção civil aqui no Brasil. A Hydro hoje no Brasil ela tem uma atuação em vários segmentos, no automotivo, no industrial e na construção civil. E o objetivo hoje é que a gente bater um papo de que forma que a Hydro tem se posicionado nesse mercado da construção civil e de que forma que a gente pode contribuir em termos de conteúdo para o público. Bem bacana. Me conta um pouco sobre a Hydro, me dá um institucional assim, para o pessoal saber mais da relevância. A gente já falou que ela é líder mundial, enfim, mas me explica um pouco das operações, como é que vocês estão divididos? Hoje a Hydro é uma empresa, uma indústria que está em toda a cadeia do alumínio, uma indústria 360 que a gente diz. A gente está desde a extração, da transformação e da produção do alumínio. E, inclusive no Brasil a gente tem a maior operação olhando todas as regiões onde a gente atua e de forma integrada. Existem regiões onde a gente opera só com extrusão, outras só com mineração. E no Brasil a gente tem tanto extração, mineração, extrusão de alumínio e também energia, que é um outro segmento que a Hydro tem atuado de forma intensa. E às vezes as pessoas nos perguntam, por que energia? Primeiro porque a transformação do alumínio ela requer de energia e a Hydro também tem metas de descarbonização, onde o objetivo é investimento em energia limpa, onde a gente possa ser autossuficiente em relação à energia e também gerando energia com o menor carbono possível. Excelente, uma empresa que olha muito para o ESG, para as práticas sustentáveis. Exatamente, hoje é uma das certificações que nós temos, que é todo o sistema de governança e com esse objetivo, de cada vez mais agregar para o mercado, para a sociedade, para os nossos stakeholders e aí ter esse ciclo todo, 360 formatado. Isso nos ajuda a entender toda a cadeia e atuar em cada parte dela. E também sensível aos fornecedores, eu imagino, Marcelo? Porque a Hydro é uma empresa muito grande, essa atuação mundial, então assim, vocês têm práticas sustentáveis que são bem robustas, mas não adianta também só a Hydro se ela não capacitar os fornecedores, os stakeholders diretos e indiretos, Exatamente. Quando a gente fala em sustentabilidade... Que é o processo de governança, Exatamente. Não adianta você olhar só para dentro de casa, Isso envolve, é lógico, a nossa empresa, os nossos funcionários, mas fornecedores, clientes, comunidade, sociedade, Sempre com uma visão global, não olhando só para dentro de casa, Esse é sempre o nosso objetivo. Tá. Estamos aqui na Expo Revestir, essa é a maior feira de revestimentos da América Latina. Temos um público basicamente de lojistas e arquitetos, designers, enfim. E como que a Hydro vê hoje esse mercado de esquadrias de alumínio para arquitetura e decoração, hoje e para os próximos anos? Assim, o que você já viu, o que você espera ver para os próximos anos? Qual que é o movimento de mercado que você tem percebido? Legal. Primeiro, assim, hoje, no segmento que nós atuamos de extrusão de alumínio, praticamente 50% do consumo do alumínio é voltado para a construção civil. 50% muito alto. E mesmo a gente sabendo que tem um déficit habitacional muito grande ainda, Então é um segmento que faz parte da nossa estratégia, tanto global quanto local, E a nossa estratégia está muito fundamentada nas questões de inovação de produto. Como é que a gente pode... embora a Hydro seja uma empresa que começa na transformação do alumínio, que teoricamente é um commodity, no segmento de construção civil, o nosso grande desafio é trazer inovação, E aí a gente tem algumas vantagens, por ser uma empresa global, porque nós não atuamos na construção civil só aqui no Brasil, em todos os países, aí são mais de 40 países, então todos eles a gente atua também no segmento de construção civil. Obviamente que cada região, cada país tem a sua particularidade, mas a gente tem a vantagem de inovação de produto, também buscar o que a gente tem de melhor lá fora e fazer esse benchmark, tanto levando o que a gente tem de inovação daqui do Brasil para fora, como trazendo de outros países para o Brasil.
Agora, falando de uma forma um pouco mais prática, Marcelo, e você tocou aí na questão da inovação, que é bem interessante, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, como que a Hydro hoje olha para o mercado de arquitetura e design, essas novas tendências, e aplicando isso em novos produtos? Vocês têm uma área específica que olha para isso? Vocês têm influências, vocês têm personalidades, enfim, pessoas, né, profissionais que vão lá dentro e captam toda essa essência desse movimento que está acontecendo externamente, trazem para dentro? Como que é isso? Hoje nós temos uma área de engenharia de produto próprio, né? Tanto global quanto aqui no Brasil, né? E eu sou responsável por essa área também. E dentro da construção civil nós nos denominamos como sistemistas, né? Então nós desenvolvemos sistemas de esquadrias de alumínio para aplicação tanto em obras horizontais quanto verticais, tanto residencial quanto comercial, e a gente desenvolve todo o sistema, né? Que envolve tanto os perfis de alumínio quanto os componentes, os vidros, ou seja, a gente desenvolve esse sistema, a gente faz ensaios de laboratório para atender todos os requisitos de normas técnicos, e a gente depois faz toda a capacitação dos nossos parceiros, que são os fabricantes, que depois eles acabam usinando esses produtos, fazendo as instalações e aplicando depois na obra, né? Em relação às tendências, né, que você me perguntou, a gente vê uma mudança muito significativa em relação às arquiteturas do passado, em relação ao que os arquitetos hoje estão trazendo, né? Embora a gente tenha um portfólio de produto específico em vários nichos de mercado, a gente também trabalha com o nosso time de engenharia para customizar esses projetos de acordo com cada obra, né? Então, recentemente a gente teve, por exemplo, um projeto do Hotel Glória no Rio de Janeiro, que é extremamente antigo, e foi um projeto de retrofit. Então a gente precisou adequar os nossos produtos e inovar em engenharia de produto e aplicação para manter toda a questão característica, né, do prédio, né? A arquitetura original do prédio, atender os novos requisitos de norma em relação às questões de redução de ruído, estanqueidade, pressão de vento, né? Existem normas técnicas para isso, e fazendo tudo isso mantendo o projeto original. Então isso é extremamente desafiador, né? Mas é um projeto que a gente inclusive já entregou, a obra ela está em fase, né, de execução, e é um exemplo, né, em relação à nossa possibilidade de agregar valor junto com os nossos parceiros, trazendo inovação, né? E fora isso a gente vê outros requisitos, né? Por exemplo, uma pegada muito mais minimalista do que era no passado. Então no passado o mercado gostava muito de ver numa esquadria muito alumínio. Hoje o mercado, de forma geral, ele quer ver menos alumínio, né, e ter mais amplitude na visão, de dentro para fora do imóvel, do apartamento, da casa. Então é uma tendência muito grande. A arquitetura interna, por exemplo, né, com aqueles projetos de material ripado, acabamentos com madeira, né, ou cores diferentes do tradicional, né? Por exemplo, o branco, se a gente olhar uns 10 anos atrás, ele era 90% do mercado. Hoje eu vou dizer que ele é 10%. Né? Então tem uma mudança assim, de característica, de requisito, né, da arquitetura, e que a gente está o tempo todo buscando essa inovação, né? Você tocou num ponto interessante, que é o do retrofit, que é uma veia muito do mercado imobiliário hoje, enfim, né? E muito legal essa questão do projeto com o Hotel Glória, que você falou muito de uma personalização, né? E eu imagino que em termos de esquadrias de alumínio, todos esses projetos de retrofit exigem esse grau de personalização, né? Tem outros projetos que não o Hotel Glória, que vocês trabalham esse nível de personalização? Como que é no projeto? É por meio de software, sistema, tecnologia? Como vocês trabalham isso? Normalmente, quando você tem um projeto dessa magnitude, você tem uma figura por trás que são os consultores técnicos de esquadrias de alumínio e arquitetos, né, que são mais especializados nesse nicho de mercado. Então a gente tem hoje um relacionamento com esse público em todo o Brasil, né? E aí a gente entra, na verdade, em conjunto, né, para entender qual é o requisito da arquitetura, os requisitos técnicos, de que forma o nosso portfólio de produto atual ele conversa com esse projeto, e a partir daí a gente desenvolve uma solução de engenharia para aplicar, né? Então, eu comentei o Hotel Glória é um exemplo. A gente agora acabou de fechar um projeto que é todo o retrofit da sede da Petrobras no Rio de Janeiro, né? Que também é uma estrutura muito antiga, onde toda a fachada, a estrutura, ela está sendo retirada, e a gente vai entrar também com uma solução nova, né? E aí você tem algumas características que mudam do empreendimento desse de 50, 60, 70 anos do passado para a realidade atual,
né? Então toda a questão de normas, por exemplo, ela muda. A questão de calor climática, a gente vê uma mudança muito intensa, né? Hoje as temperaturas, os períodos das altas temperaturas têm sido muito mais longos, né? E com maior frequência. E aí isso traz para você também uma combinação, né? Não só da questão arquitetônica, mas a questão da realidade do momento atual, principalmente questões climáticas e mais a questão de requisito de norma, né? Eu posso falar que a gente pode pensar que isso é um projeto de expansão de portfólio da IDO, por exemplo? Sem dúvida. O que tem acontecido? Estão atendendo novos públicos, né? Com certeza. O que tem acontecido, a gente vê nos grandes centros, né? Você já não tem mais terreno disponível para construção em grandes centros, né? Então a gente vê dois movimentos aí no mercado. Um deles é a questão do retrofit. Outros é que você tem empreendimentos menores, por exemplo, edifícios de 5, 10 andares, e que acabam sendo desconstruídos para que venham outros empreendimentos com 50, 60, 70, 80, né? Então é uma tendência que a gente vê no mercado, principalmente nos grandes centros, né? E outro movimento importante que a gente tem vivenciado, principalmente pós-pandemia, foi uma mudança, né, das famílias dos grandes centros para o interior, em condomínios fechados, com uma grande infraestrutura, com obras de altíssimo nível, né, e empreendimentos horizontais, que a gente também tem participado desse mercado. É interessante porque marcas, né, muito expoentes, como é a IDO, líder mundial no segmento dela, elas têm que ficar de olho nessas tendências de mercado, senão desaparece, perde a relevância, enfim, né, e com essa transformação que a gente está sofrendo em todos os campos, né, seja no imobiliário, arquitetura e decoração, a própria tecnologia, né, a adesão na vida da gente, se as marcas não ficarem de olho nisso, elas tendem a quase beirar o desaparecimento, né, não adianta ficar só na extração, só nos processos extrativistas, enfim, de alumínio, né. Agora, falando um pouquinho também, Marcelo, de tecnologia, né? A gente conversou um pouco antes, você me falou bastante, você chegou a falar um pouco desses novos produtos, né? Que a gente chegou a comentar que vocês estão trabalhando. Falando um pouco agora de isolamento térmico, isolamento acústico, são duas demandas muito grandes da construção hoje, a gente sabe que está quente, você pincelou na pergunta anterior, mas explica para mim um pouco mais como é que a gente trabalha isso em termos de tecnologia com esquadria de alumínio. Então, perfeito, excelente pergunta. A IDO, por ser uma empresa global, a gente vê hoje no mercado europeu, por exemplo, onde a questão climática ela é muito mais intensa, né? Principalmente a baixa temperatura, o Brasil tem uma característica mais tropical, né? Então, por exemplo, na Europa hoje, praticamente todos os nossos sistemas eles utilizam o sistema Thermobreak, né? Que é um sistema onde você consegue evitar que a temperatura externa ela entre no ambiente interno e vice-versa, né? E além disso, você ainda consegue, em relação ao arquitetônico, você consegue ter cores ou acabamentos diferentes do ambiente externo para o ambiente interno, porque essa solução do Thermobreak nos permite isso, né? No Brasil, nós temos, e no mercado aqui somos a única em alumínio. Existe até essa solução em PVC, mas em alumínio a gente tem um dos nossos produtos, ele tem essa característica, essa opção para oferecer para o mercado, né? Eu diria que a gente ainda tem uma longa estrada pela frente, uma mudança de mindset, né, do mercado, porque obviamente é uma solução mais cara, né? Mas a gente tem isso dentro do portfólio, a gente tem procurado, na medida do possível, trabalhar também nesse produto, tá? Então, quando a gente compara mercado interno com mercado externo, existe uma grande diferença, né, em relação à robustez dos perfis, das esquadrias e essa questão também climática, que eu acredito que é uma tendência, né, olhando para o futuro. Inclusive, ontem a gente estava em São Paulo com um cliente, discutindo um pouco essa questão de como é que você consegue, por exemplo, colocar numa fachada de uma obra um sistema fotovoltaico, né, na fachada, para que você consiga ter essa economia da energia, etc., da eficiência, né? E a gente comentou também sobre essa opção do Thermobreak, né, porque se você tem essa opção, você tem dois benefícios, né, porque você consegue manter essa questão da energia na fachada, que vai te gerar geração de energia, e aí você depende menos, por exemplo, de ar-condicionado nos ambientes, né? Eu diria que hoje, assim, é uma questão de sobrevivência, né? Com as altas temperaturas que a gente tem sobrevivido. O clima mais ameno dentro de Exatamente. casa. Então, isso tem um impacto ambiental negativo,
mas é uma questão de sobrevivência em função das questões climáticas. E a gente está o tempo todo também pensando nisso, né? Que a gente pode buscar de alternativas, não só olhando para o mercado local, mas olhar o que a gente já tem tendência lá fora, que a gente possa trazer para o nosso mercado local. O fato é que está posto, né? Não dá para brigar contra, e aí a Hydro tem que buscar soluções, né, para os clientes, para realmente tentar minimizar as questões. Ainda falando um pouco de tecnologia, agora no assunto mais específico, Marcelo, tecnologia de ruptura de ponte térmica, RPT. Como que tem sido a aplicação dessas soluções na Hydro? Exatamente o que eu te comentei, eu chamei de thermobreak, mas exatamente tá. É a ruptura térmica, né? É que basicamente você tem lá um perfil de alumínio que depois ele é conectado com outro perfil de alumínio com uma poliamida, né? E esse sistema ele acaba quebrando essa questão, evitando que essa temperatura entre o ambiente externo e externo ela acabe entrando dentro desse ambiente. Né? E a gente consegue mensurar, por exemplo, assim, o break, né? A entrada é total ou ela é reduzida? Não, ela é reduzida. Tá? É óbvio que tem uma composição aí, né? Porque o vidro também tem um papel importante, né, nesse aspecto. Então você tem lá especificações diferentes. E aí a gente, quando desenvolve o sistema, por exemplo, a gente também tem opções de você trabalhar com vidro duplo, triplo, laminado ou não, né? Para dar essa opção para o cliente na hora dele elaborar um projeto e tomar uma decisão. Né? Mas quando a gente fala do thermobreak especificamente, a gente fala de 5, 7, 8 graus de diferença que você consegue reduzir, né, entre um ambiente externo para o interno. Tá? É bastante significativo. Se você for pegar um frio, né, europeu, sei lá, de 10 graus, que já é bastante frio, né, você não conseguir um impacto de 8, 10 graus a mais dentro de casa é bastante. É bastante significativo. Ainda agora, mudando um pouco de assunto, na verdade, falando de sustentabilidade e impacto ambiental, queria que você falasse um pouco dos produtos da Hydro, né, tem o Redux, enfim, queria que você explicasse um pouco mais desses produtos e como eles têm sido explicados para o mercado, se têm sido bem aceitos pelo mercado. Porque são novas tecnologias e tudo que é novo, por vezes, tem uma dificuldade de aceitação, por mais que sejam sustentáveis, tem questão de custo. Explica para a gente um pouco dos produtos. A Hydro, ela tem como princípio toda a questão ambiental que a gente falou, né? Tanto dentro das nossas operações, como também como é que a gente oferece para o mercado algo que agregue valor nesse sentido, né? Então, quando a gente fala da Reduxa, que você falou, basicamente o que é? É todo um processo onde a utilização do alumínio que a gente utiliza para produzir os nossos perfis, ela é originária de sucatas de mercado, né? E sucata não são sucatas, são geradas dentro do nosso processo. São processos, eu dei o exemplo aqui do retrofit do Hotel Glória, do escritório da Petrobras. É você captar toda esse material e fazer toda a segregação, né, dos insumos, porque nem sempre essa sucata é uma sucata limpa. Então você faz a segregação e aí você transforma o seu produto que você vai colocar naquela obra, por exemplo, com matéria-prima originária de processos de retrofit, entendeu? Não é simplesmente você usar sucatas de processo, como eu comentei. Isso é uma tendência muito forte e tem sido visto muito bem como um diferencial de mercado na Europa, principalmente, né? Onde a gente gera lá um selo verde, né, para aquelas determinadas obras. Tá? No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem essa prática na intensidade que a gente gostaria, né? A gente tem sim captação de sucatas do mercado, que a gente faz transformação, até porque o alumínio hoje ele é totalmente reciclável, né? É óbvio que tem lá, você precisa fazer algumas segregações, né, de ligas diferentes, porque não tem uma única liga de alumínio exclusiva, você tem lá várias ligas dentro do portfólio, você precisa fazer essa segregação. Então, eu diria que na Europa a gente está muito avançado em relação a isso e o mercado reconhece valor nessa proposta. Tá? A gente está trabalhando no movimento para trazer essa mudança de mindset aqui no Brasil para que a gente possa também ter esse diferencial. Tá? Hoje existem algumas obras LEED, né, onde a gente acaba tendo pelo menos 80% de sucata na transformação daquele perfil de alumínio. Por que isso é importante? É importante porque você tem muita geração de energia na transformação, né,
do alumínio, e quando você faz essa utilização da sucata, essa emissão de CO2 ela acaba sendo extremamente reduzida, né? É um processo sustentável mesmo, né? Na cadeia como um todo. Na cadeia né? como um todo. Muito bom mesmo. Agora, falando ainda um pouco sobre isso, esse equilíbrio de inovação versus responsabilidade ambiental. Toda empresa precisa inovar, senão, né, a gente sabe que a gente sai do mercado. Por vezes a inovação, ela custa recursos físicos, né? Porque você tem que pensar em novas formas, recursos ambientais, materiais, enfim, grana, né? A gente não pode deixar de falar, enfim. Como que a gente equilibra essa necessidade de inovação com essa responsabilidade ambiental? Por vezes o que pesa mais, o que pesa menos? É uma pergunta interessante, né? Eu diria que a gente consegue ter no nosso... Porque assim, quando você fala um pouco de valores, né? Eu vou te falar aqui dos valores da Hydro, né? Cuidado, coragem e colaboração, né? Então, o primeiro ponto é o cuidado, né? Porque a gente sempre diz muito internamente dentro da empresa que não adianta eu tomar uma decisão se não estiver fundamentada nos nossos valores, na nossa visão, né? Então, quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas, cuidado com a sociedade, com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros de forma geral. Quando a gente fala de colaboração, também está ligado uma coisa com a outra, né? E a coragem, aqui entra a coragem, mas assim, a gente é sempre estimulado, né, a ter iniciativas e coragem de inovação nesse sentido. Por quê? Porque a nossa estratégia está baseada em inovação. E se eu não tiver coragem de inovar, mas obviamente tomando todos os cuidados, certamente a gente vai ser engolido pela concorrência, né? E que interessante, eu acho que eu nunca vi um valor de uma empresa coragem, e eu achei muito bom. Coragem para inovar, coragem para arriscar, coragem para buscar fazer de uma forma diferente, né? E é um valor que a gente realmente pratica, né, com esse objetivo, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente vai fazer um novo desenvolvimento, né, a gente envolve, obviamente, os nossos funcionários internos, né, que têm essa expertise, mas a gente vai buscar também no mercado alternativa e uma visão externa de que forma que a gente pode fazer essa combinação, né, tanto das questões do cuidado, que é o que você trouxe da questão ambiental, com a inovação de um produto e que esse produto, na verdade, seja uma entrega de valor, uma proposta de entrega de valor na ponta, né? Eu sou mineira e tem uma frase de Guimarães Rosa, que eu não sei se você conhece, que não lembro dela por completo, mas é mais ou menos assim: a vida esquenta, esfria, aperta e depois afrouxa, o que ela quer da gente é coragem. Ou depois você procura saber, que eu acho que vai muito de encontro aí. Agora, falando um pouco de posicionamento de mercado, como que a Hydro, que é essa gigante líder mundial, enxerga o Brasil hoje, principalmente nesse ramo de arquitetura e decoração? A nossa estratégia, no passado, a gente tinha uma ambição, por exemplo, de ser o líder em market share, né? Mas a gente sabe que o Brasil hoje, a gente tem uma atuação em todos os estados, né, sem exceção. A gente sabe que existem características diferentes em cada região, né? Por exemplo, no nosso portfólio de produto, tem produto que eu só comercializo no Norte e Nordeste e vice-versa, né? Então, a gente precisa ter essa combinação para poder entender qual que é a nossa estratégia em cada região. Então, a gente tem uma estratégia mãe, mas a gente tem estratégias regionais, né? Então, assim, a nossa ambição, a nossa visão é a gente ser lembrado como uma empresa sistemista no segmento de construção civil e que traz uma proposta de valor para o mercado, né, que deve ser reconhecida pelo mercado. Através do quê? De inovação de produto. E quando a gente fala de excelência, de qualidade, de atendimento, a gente já entende que isso é uma premissa básica, né, e que todo mundo deveria ter, né? E quando a gente fala, por exemplo, de diferença de mercado Brasil e Estados Unidos em termos de esquadria de alumínio, eu acho que pega muito nessa questão que você falou, talvez da sustentabilidade, do material que é sustentável, mais sustentável, menos sustentável, essa questão da temperatura. Tem mais alguma diferença em termos de esquadria de alumínio, de preferência de público Europa, Brasil? Existe uma diferença, a característica do produto eu diria que é muito diferente, né? Inclusive até em alguns países aqui do próprio Mercosul, quando a gente vai, por exemplo, a gente tem clientes hoje no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina. Quando você vai, por exemplo, para a Argentina, você vai para o Chile, você tem temperaturas mais agressivas, né? Você já tem características de produto diferente do Brasil. Quando a gente vai para a Europa, essa mudança acaba sendo muito mais significativa.
O que eu acho que é o grande diferencial aqui? É que os requisitos técnicos e a fiscalização, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é completamente diferente do Brasil. Então, lá já existe um requisito mínimo, que já é de alto padrão. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda vive no mercado onde você tem, por exemplo, um produto pirateado, uma cópia de um determinado sistema, ainda sistemas que não atendem normas técnicas, mas são comercializados. Então, eu vejo que o grande desafio que a gente tem nesse segmento é mudar o mindset do consumidor final, né? Isso é bem interessante e difícil. Muito difícil, porque o consumidor final ele precisa entender, né, quais são as opções, o que difere uma da outra, o que atende requisitos normativos, por exemplo, o que não atende, e cabe a ele tomar a decisão, né? Então, quando você não tem ainda esse mindset do consumidor final e você não tem uma fiscalização intensa nesse segmento, você acaba tendo muito mais dificuldade. Então, o nosso nicho de mercado hoje dentro da Hydro, até porque a nossa estratégia de inovação é trabalhar em obras AAA, né, que são obras verticais de alto padrão, onde a gente consegue se diferenciar, em projetos customizados, porque embora a gente tenha um portfólio de produto definido, existe hoje um requisito muito grande, elevado, de obras personalizadas, né? Por exemplo, perifaria, já alguns selos, né, de grife que o mercado está trazendo. Então a gente consegue se posicionar de uma forma diferente com o nosso suporte de engenharia de produto, né? Legal. Agora, se a gente pudesse falar um pouco de desafio, resumir a um desafio, qual seria o desafio maior do setor de esquadrias de alumínio aqui no Brasil? Eu acho que vem um pouco do que eu comentei agora. Né? Que é exatamente a gente conseguir levar para o consumidor final quais são os diferenciais que a gente tem, né? Em termos de produto, em termos de normas, e que esse consumidor final ele possa ser mais seletivo na hora de definir quais são as opções que ele vai escolher. Esse é um. A gente tem até um funil onde a gente trabalha lá com os principais tomadores de decisão. Então, por exemplo, são as construtoras, são os consultores técnicos, né, que são especializados nas questões de esquadrias de alumínio, são os arquitetos, né, e a gente vai descendo. Porque quanto mais eu conseguir chegar na ponta, no tomador de decisão, na hora dele escolher o que ele vai comprar, a nossa chance de sucesso ela acaba sendo maior. Agora, por fim, vamos falar das soluções da Hydro, bem rapidinho, para arquitetos e designers em esquadrias de alumínio. O que a Hydro oferece? A Hydro oferece, primeiro, um portfólio de produto, eu diria que é o mais completo hoje do Brasil, né? Atendendo tanto obras verticais, horizontais, tanto residencial quanto comercial, e todo um portfólio de produto para ambientes internos que envolve as questões de decoração, né? Por exemplo, fachadas com brise, articulado, acabamentos diferenciados, seja anodizados, seja pintados, seja em cores diferenciadas, né? E a gente também tem um corpo técnico que está disponível para poder sentar com o arquiteto, com a construtora, com o cliente final e customizar projetos. Esse aí. Obrigada, Marcelo, foi muito bom. Obrigada também que você me ensinou bastante, né? É um mercado muito específico, né? Então, enfim, eu não tenho vergonha de falar isso, eu sempre gosto de aprender, enfim. Parabéns pela Hydro, realmente líder mundial no que faz. E eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo do YouTube as redes da Hydro, enfim, o site da Hydro, para quem quiser conhecer mais. Legal. Tá? Só para a gente fechar, para quem está nos assistindo, acompanha a gente no Instagram, né? Sim, vou deixar as redes. Construcão Civil, Hydro Construcão Civil, né? E lá a gente tem lá o portfólio de produto, a gente tem também showroom em São Paulo. Nós temos hoje uma rede de distribuição com 26 parceiros pelo Brasil, cada um deles também com um showroom próprio. Então, assim, onde você estiver, não só aqui em São Paulo onde está acontecendo o evento, mas em todo o Brasil a gente tem todo o suporte para poder atender o mercado. Obrigada. Muito obrigado.